Bom dia, boa tarde, boa noite, caros estudantes. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Alex. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre história, já que estamos na semana em que se comemora a independência do Brasil. O processo de independência do Brasil. Mas independente de quê? O Brasil ficou independente de quê? Independência? O que quer dizer esse nome independência? Independência quer dizer ficar independente de alguma coisa, ou seja, cortar os laços com alguma coisa. Por exemplo, a partir do momento que você completa 18 anos, você se torna independente judicialmente dos seus pais. Você tem arbítrio para fazer o que você quiser. Você pode casar, você pode arrumar um emprego, você pode sair de casa. Só a partir dos 18 anos, tá? Por quê? Porque você fica maior de idade. Então você torna-se independente juridicamente dos seus pais, tá bom? Apesar de que a gente deve obediência aos nossos pais o resto da nossa vida. Nós podemos estar com 10, 12, 18, 30, 50 anos, devemos obediência sempre aos nossos pais, tá? Só juridicamente que nós ficamos independentes quando completamos 18 anos, por quê? Porque ficamos maior de idade. Então, essa semana estamos comemorando o processo de independência, de separação do Brasil de Portugal. Processo esse que daqui a 2 anos, tá? Em 2022, completará 200 anos. O Brasil tornou-se independente de Portugal oficialmente na data de 7 de setembro do ano de 1822, ou seja, há 198 anos. Daqui a 2 anos, em 2022, faz 200 anos que o Brasil está independente de Portugal. Portugal, como todos sabem, é o país que fica na Europa, do outro lado do Oceano Atlântico. Tá? Então, os portugueses chegaram aqui por volta do ano de 1500. 1500, os portugueses chegaram aqui, colonizaram o nosso país e como é que eu posso dizer, a maior interferência portuguesa aqui em nosso país até hoje é a nossa língua. Nós falamos a língua portuguesa, falamos o português, tá? Oriundo, obviamente, de Portugal, ok? Então os portugueses chegaram aqui por volta de 1500, deixaram essa herança linguística aqui para a gente. Outros costumes eles também deixaram, né, como algumas tradições, a questão da culinária, da arquitetura, do folclore, enfim, muita coisa também foi deixada pelos portugueses aqui, mas a coisa que mais ficou enraizada aqui como herança foi a língua portuguesa. Então de 1500, quando eles chegaram aqui, encontraram apenas povos indígenas aqui no Brasil. Até 1822 foram 322 anos. Foram 322 anos de exploração da nossa terra aqui. Então os portugueses, o que é que eles vinham fazer aqui? A mesma coisa que eles já faziam na África, certo? E eles chegavam aqui, retiravam as riquezas aqui do nosso país e mandavam para Portugal. Chegavam aqui, retiravam as riquezas, ouro, pedras preciosas, madeira, depois eles trouxeram a cana-de-açúcar para cá. O cana-de-açúcar, principalmente aqui no Nordeste, ele foi o principal fator econômico, né, o principal produto econômico do nosso país durante muitos séculos, durante 3 séculos mais ou menos. Então, eles chegaram aqui, trouxeram a cana-de-açúcar para cá. Em contrapartida também os portugueses escravizaram muitos negros trazidos da África. Eles contrabandeavam pessoas, pegavam negros na África e traziam para cá para trabalhar forçadamente nas plantações de cana-de-açúcar, em garimpos, enfim. Lembrando também que esses europeus, os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles também escravizaram os nossos índios. Os primeiros povos a serem escravizados aqui em nosso país foram os indígenas, certo? E nós só passamos a ter um país praticamente a partir do processo de independência, em 7 de setembro de 1822. Até então, nós éramos apenas uma colônia, passamos 322 anos, de 1500 até 1822, como uma colônia portuguesa. Ou seja, os portugueses chegavam, retiravam o que queriam da terra e mandavam para lá, para Portugal, para enriquecer a corte portuguesa e a coroa portuguesa. Então, esse livro aqui, ó, ele se chama A História do Brasil para Quem Tem Pressa. É um bom livro, eu adoro esse livro.
Tá? O autor desse livro é o Marcos Costa. Eu recomendo para quem gostar de história e quiser saber um pouco mais da história do Brasil. Ele faz um aparato, né, antes mesmo do Brasil antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil, que o Brasil ele não foi descoberto, tá? E tem que parar com essa ilusão de que o Brasil foi descoberto em 1500, mas não foi descoberto. O Brasil foi invadido, o Brasil foi ocupado. E ele faz um aparato um pouco antes da época das grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis eram a maior potência do mundo e eles vinham para cá navegando, cruzavam o Oceano Atlântico para tomar posse das riquezas dessa terra aqui. Então o que acontece? Durante esse período aí, de 1500 até 1822, fomos uma colônia, nós não éramos um país, éramos apenas uma colônia. Passamos a ser independente, então nos tornamos um império. O período imperial foi do ano de 1822, com a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, até o ano de 1889. 1889, foram 67 anos como império. A partir de 1889, há mais ou menos 130 anos atrás, deixamos de ser um império e passamos a ser uma república. Aí um país, podemos dizer assim, um país, ok? Em torno de 130, 131 anos atrás, tá certo? Então olha só, o que é que eu quero deixar aqui para vocês em relação ao 7 de setembro. Essa semana está sendo comemorando a Semana da Independência. Esse vai ser a primeira aula da gente. Tá? Eu vou deixar um pedacinho do texto desse livro aqui para que a gente possa estudar, a gente vai fazer uma leitura e depois a gente vai responder um questionáriozinho, tá certo? Então eu vou fotografar esse livro aqui, não estou podendo escanear que eu estou com um problema na minha impressora, mas eu vou fotografar bem direitinho esse livro aqui, 3 páginas desse livro aqui, e vou colocar para que a gente possa fazer uma atividade. O que é que eu quero que vocês lembrem? Que a história, existem alguns fatos que às vezes são omitidos ou são contados de maneira não tão verídicas. Não, existem fatos que muitas vezes é ensinado até nas escolas e que a gente termina por acreditar. Por exemplo, um deles, o quadro da Independência, pintado por Pedro Américo. Esse quadro, Pedro Américo, ele era um paraibano e ele pintou o quadro da Independência do Brasil. É um quadro muito clássico que vai estar aqui, eu vou colocar a figura desse quadro aqui, onde aparecem os dragões da Independência. O que são esses dragões? São cavaleiros, são soldados. E nesse quadro aparece eles numa cena de batalha, como se houvesse uma guerra, e o Dom Pedro I puxando a espada e dando um grito de independência às margens do rio Ipiranga, uma coisa bem fantasiosa assim. Quando eu era criança, a minha professora não tinha explicado direito, eu pensei que tinha havido uma batalha pela independência do Brasil. Havia havido uma batalha com sangue, com espada, canhão, cavalo, não tem nada a ver isso, não houve batalha nenhuma. O Brasil se tornou independente de Portugal a partir de um acordo muito grande feito pela elite, o povo, as pessoas, a população em si, a massa, as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas, eles não tiveram participação nesse processo de independência do nosso país. Tá? Então, foi um acordo feito pelas elites, comerciantes portugueses que já estavam instalados aqui desde que a corte portuguesa se mudou de Portugal para o Brasil em 1808. Vieram mais ou menos cerca de 10 mil pessoas junto com o Dom João. O Dom João, quando se deixou Portugal e veio para cá, para o Brasil, fugindo de Napoleão, porque Napoleão estava dominando tudo, e ele, com medo de ser destronado por Napoleão Bonaparte, ele fugiu aqui para o Brasil. Então ele cruzou o Atlântico de navio, chegou aqui e estabeleceu a corte portuguesa aqui. Então aqui passou a ser a sede do Império Português. Então junto com ele vieram em torno de 10 mil pessoas, 10 mil parasitas, vamos dizer assim. Porque a galera não trabalhava, a galera não fazia nada, só fazia sugar. Os negros escravos trabalhavam, os indígenas eram escravizados, também trabalhavam para produzir, para esse povo viver só fazendo banquetes e fazendo grandes bailes dentro das cortes, né? Então foi assim, foi dessa forma. Então muitas dessas pessoas que vieram para cá junto com o Dom João em 1808, eles ficaram aqui, já estavam há mais de 10 anos. Portugal, houve uma revolta lá em Portugal, como vocês vão ver aqui no texto que eu deixei, e a partir dessa revolta que houve em Portugal, o rei foi obrigado a voltar para lá, o Dom João foi obrigado a voltar para lá, deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro I, que foi que dizem que proclamou a independência do Brasil, deu o grito do Ipiranga, tá? E isso fez com que os comerciantes portugueses que aqui já estavam instalados há mais de 10 anos, junto com uma elite, pessoas da elite, pessoas ricas aqui, brasileiros nascidos aqui, ficassem descontentes com isso, não queriam de forma alguma
que o Brasil ficasse por mais tempo dependente ainda de Portugal, dependendo de Portugal, sendo comandado por Portugal. Então pressionaram o Dom Pedro I, pressionaram, até que o Dom Pedro foi obrigado a declarar a independência. Né? Declarar a independência do Brasil. A partir de hoje, o Brasil é um império independente de Portugal. Portugal é Portugal, o Brasil é Brasil. Isso aconteceu em 7 de setembro de 1822. Tá? Então, durante essa semana, a gente ainda vai ver alguns fatos sobre essa independência do Brasil, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês, como eu falei aqui, algumas páginas desse livro para que a gente possa estudar, fazer um questionáriozinho aqui e responder. Aí vocês vão responder para mim. Junto com isso, eu vou botar também o quadro da independência, o quadro pintado pelo Pedro Américo da independência do Brasil, tá bom? Que é uma coisa meio fantasiosa. Não houve briga, não houve batalha, não houve luta, não houve sangue, não houve nada. O que houve foi simplesmente um acordo da elite, as pessoas ricas, né, os burgueses, pessoas ricas, junto com o Dom Pedro I e algumas pessoas que ali cercavam, rodeavam ali o Dom Pedro I na corte. Então o Brasil ficou independente através disso. Não houve guerra, não houve sangue, não houve nada. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Durante essa semana a gente vai estudar mais isso. Beijão, tchau, tchau.